Agora, ainda de acordo com o acordo do sorteio prévio, a pergunta agora é do candidato Michel Temer. E a quem dirigir? Eu vou fazer a pergunta ao Índio da Costa. E uma pergunta conceitual, que é, para não ficar na coisa do denuncismo, que cheira muito a coisa eleitoral, não é? O que você achou daquela interpretação que eu dei relativamente às medidas provisórias que trancavam a pauta, portanto, impediam a atividade do Poder Legislativo e hoje, ao contrário, liberam a atividade do Legislativo? Muito boa, Michel. De fato, avançou no Legislativo. Agora, queria lembrar também que o governo da Dilma, o governo atual do Lula, manda um excesso de medidas provisórias para a Câmara de Deputados, inconstitucionais, e apesar disso não há uma avaliação para que elas sejam colocadas em pauta. Quer dizer, a ocupação dos cargos no governo, por conta do parlamento, fez com que haja uma letargia no parlamento brasileiro, aprovando aquilo que é de matéria de interesse do Poder Executivo. E o Dirceu, há 10 dias atrás, ou há 6 dias atrás, escreveu um artigo dizendo que está na hora agora de fazer uma ampla maioria no Congresso Nacional com deputados do PT para poder aprovar tudo aquilo que eles querem, como cerceamento da mídia, porque está no programa do PT. O aborto está no programa do PT e os deputados que votaram contra o aborto foram expulsos do PT. E eu não estou falando no aborto nos casos que a Constituição permite, não. Estou falando num avanço, numa liberdade para o aborto, independentemente se tem 3, 4, 5, 7, 8 meses de gravidez. Não se trata desse assunto, só se trata na descriminalização. Como eu falei aqui, no modelo cubano e no modelo da Venezuela, em grande parte, o que está por trás dessas manifestações escritas no primeiro plano de governo da Dilma, não tenha dúvida nenhuma, é uma virada completa de 180 graus do Brasil no sentido de se tornar um país pouco democrático, ou antidemocrático. Ou você imagina, Michel, que estaria acontecendo o que está acontecendo no Brasil agora, da ministra cair, se não fosse a denúncia da imprensa? Aliás, pegou a ministra atual. Eu não sei o que vai acontecer com a ministra antiga, que é a Dilma, que era, na verdade, a ministra, a chefe da Casa Civil naquele momento. Mas você está de parabéns por ter destrancado a pauta. Por outro lado, há um excesso de medidas provisórias enviadas pelo Partido dos Trabalhadores para a Câmara de Deputados. Réplica de Michel Temer. Olha, Índio, você sabe duas observações. A primeira delas é que tornou-se prática, digamos, trivial, desde a Constituição de 88, quando se estabeleceu a medida provisória, uma pletora, um número imenso de medidas provisórias. Todos os governos se utilizaram da medida provisória. E ninguém foi capaz de, num dado momento, digamos, segurar esta edição indiscriminada de medidas provisórias. Foi, portanto, o meu gesto, como presidente da Câmara, que permitiu que nós votássemos, por exemplo, o ficha limpa. A ficha limpa é lei complementar. Se nós estivéssemos no sistema anterior, não teríamos votado o ficha limpa. Projetos sociais da maior relevância, como, por exemplo, creches em penitenciárias, não teriam sido votadas se nós tivéssemos o trancamento da pauta, né? Então, eu acho que foi um gesto muito próprio que nós tomamos lá na Câmara, e vejo que você elogia, mas registro, curiosamente, quem se insurgiu contra este meu ato foi precisamente a oposição. Você sabe que a oposição impetrou mandado de segurança contra essa minha decisão, né? Réplica da Índio da Costa. Foi bom você ter falado de ficha limpa, Michel, porque o ficha limpa, na verdade, foi um projeto que você, de fato, ajudou a tramitar na Câmara de Deputados. Eu fui o relator, foi, enfim, um trabalho conjunto com vários deputados, foi aprovado por conta da pressão social. A sociedade brasileira é que é a verdadeira autora do ficha limpa. Nós fomos canais para essa aprovação, mas o seu partido, a liderança do PMDB e o atual seu partido agora nessa candidatura, o PT, eles foram contra o ficha limpa. É importante lembrar que os chamados destaques supressivos que mudavam o texto transformavam algo chamado ficha limpa num projeto que defenderia os ficha suja. Então, Michel, a gente sabe o que significa o PT. Aliás, tem que tomar muito cuidado com o seu voto também para deputado federal e para o Senado, porque a promessa toda do Congresso, na hora que a gente aprovou o ficha limpa, de alguns setores da turma do mensalão, é de que fique tranquilo, vira o governo e a gente muda de novo a ser como era. Portanto, cuidado com o seu voto. Agora a pergunta de Hamilton Assis, por capricho até do sorteio prévio, ele não poderá perguntar ao Michel Temer,
a exemplo do primeiro bloco, porque Michel Temer já foi perguntado 2 vezes nesse bloco. Ok. Como eu já perguntei ao da Costa, eu vou perguntar para o Leal. Por que Marina, né, não mostra que no Maranhão o PV é controlado pelo filho de Sarney e que no Rio o PV está ligado com o DEM do candidato Índio da Costa, né? Como alguém que propõe uma nova mudança na política, né, tem alianças tão conservadoras e relações tão pragmáticas assim nas regiões? Olha, obrigado, Hamilton. O deputado Sarney Filho tem sido um defensor do ambientalismo e um parceiro nas lutas ambientalistas no Congresso Nacional, portanto, programaticamente coligado com as teses de Marina Silva há muitos anos. E a situação no Rio de Janeiro, muito claramente, houve um apoio ao candidato Gabeira, que por conta da aliança do governo, o governador Serra, pela falta de uma candidatura clara no Rio de Janeiro, resolveu apoiar e nós aceitamos, o governador Gabeira, o candidato Gabeira, aceitou de bom grado o apoio da candidatura DEM e do PSDB à sua candidatura. E nós não abrimos mão do nosso programa. A candidatura Marina Silva tem um programa muito claro. É o seu compromisso com uma nova forma de governar, é o seu compromisso com a priorização absoluta da educação, do investimento no capital humano como forma de transformar esse país, disponibilizando oportunidade para todos, reduzindo as desigualdades e habilitando esse país a entrar no século XXI, na era do conhecimento, e usando o capital, o nosso patrimônio natural e conhecimento para criar uma nova narrativa para esse país. É assim, é em torno de alianças programáticas e não pragmáticas que nós estamos levando a nossa proposta para todos os cidadãos brasileiros. A réplica de Hamilton. Me parece que não é tão coerente assim essa afirmação que o candidato Leal, né, nos coloca. Primeiro porque ele acabou de dizer nas suas próprias palavras de que foi necessário, foi um aceito de bom grado e tal. Ou seja, isso para mim é pragmatismo, isso não é programático. Segundo, para a gente pensar um pouco sobre isso, a candidata Marina Silva, que fala e defende uma nova ética na política também, saiu do PT depois do mensalão, porque na época do mensalão ela disse que não tinha problema conviver com isso e que ia fazer a disputa interna. Então, ora, precisamos pensar claro, eleitor, porque tem coisas que que o candidato diz numa época, depois volta e diz que não faz bem aquilo, que mudou e assim por diante. Mas nós acreditamos que para fazer política séria nós temos que ser coerente, e a coerência é o que faz da política ser uma coisa séria. Então, por isso é que a gente vota Plínio, Arruda Sampaio, vota 50, vota PSOL, porque é importante ser coerente e a história de Plínio é irretocável nesse sentido. A tréplica de Guilherme Del. Vocês do PSOL são muito simpáticos, tanto o Plínio como você, Hamilton. Mas a coerência é uma característica, sim, de Marina Silva, e eu tenho 40 anos de vida empresarial muito coerente. Nós aceitamos apoios em cima da nossa proposta programática. Nós não abrimos mão de propor para esse país uma nova forma de fazer política. Marina Silva propôs, na sua história de PT, nunca teve nenhuma ligação com o mensalão ou com alas do PT que se envolveram com o mensalão. Sempre foi absolutamente favorável à investigação sem qualquer tergiversação. E saiu do PT porque ele divergiu ideologicamente da sua visão atrasada com relação à questão ambiental. E assim estamos defendendo o nosso programa com muita firmeza. Muito bem. O Canal Livre Especial desta noite, ao vivo, com os candidatos à vice-presidência da República, faz mais uma parada. No próximo bloco, os jornalistas perguntam aos candidatos em um instante.